passar mal durante uma corrida de rua aqui em João Pessoa. Jair Maci Andrade conversou com um cardiologista sobre os riscos cardíacos em atividades físicas e como a idade pode influenciar esses casos. Vamos ver. Um caso lamentável e acende aquela luzinha, né? 76 anos, morre de mal súbito, mas tem jovem também que morre de mal súbito ao fazer exercícios. E aí nós viemos procurar um especialista, que é o Dr. Fúvio Petrucci, é um cardiologista, ver o que pode acontecer, o que aconteceu com essa senhora ou com outros jovens que até em academia fazer para evitar uma situação dessa, doutor. Seja bem-vindo aqui ao programa. Primeiro, porque a atividade física é uma coisa essencial na prevenção de doenças cardiovasculares gerais. Ela é uma coisa que deve ser realmente estimulada, inclusive para a prevenção de doenças neurológicas e psiquiátricas, como ansiedade e depressão. Entretanto, antes de se praticar atividade física, deve-se realmente fazer exames de rotina, especialmente naqueles pacientes acima de 40 anos. Imagine só uma senhora, um caso triste, lamentável como esse, uma senhora acima de 70 anos, aí a gente deve ter mais cuidado ainda na avaliação, uma avaliação médica e, em especial, uma avaliação cardiológica, porque nós sabemos que morte súbita nos pacientes com mais de 40 anos, a imensa maioria das vezes é provocado por um entupimento de uma artéria do coração, ou seja, um caso de infarto agudo do miocárdio. Então, esses pacientes devem ser submetidos à avaliação médica pré. E aí, qual o exame que a pessoa deve fazer? Primeiramente, procurar o cardiologista, né? Qual o exame que o senhor iria passar para uma senhora dessa? Olha, eu vou correr amanhã ou depois, o que é que eu devo fazer? Olha, Jair, é o seguinte, tendo em vista que a atividade física deve ser estimulada em qualquer faixa etária, o exame vai depender um pouco da idade do paciente. O paciente mais jovem, abaixo de 40 anos, sem fatores de risco de doença coronária na família, esse paciente deve ser submetido a uma avaliação simples. Um eletrocardiograma, que é um exame barato e amplamente disponível, é suficiente, e além dos exames laboratoriais para detectar se ele tem aumento das taxas de colesterol ou de glicemia, a verificação da pressão arterial, coisa simples. Após 40 anos, vale a pena fazer aquele exame da esteira, que aquele é um exame que tenta detectar entupimento de artérias do coração, mas frequentemente a pessoa não tem condições de fazer esse exame de esteira, então uma tomografia do coração com ou sem contraste, depende do contexto clínico, vale a pena demais para você descartar essa doença em artérias do coração. E é evidente que a gente tem que orientar essas pessoas que vão fazer atividade física, independente da faixa etária, não abusar dessa quantidade de uso de pré-treino antes de uma atividade física, esses energéticos, nos jovens, uso de cigarro eletrônico, tudo isso deve ser desestimulado, e o cardiologista ele tem como orientar, identificar um paciente que não deve fazer atividade como corrida e fazer outro tipo de atividade, dizer a frequência e a intensidade que esse paciente deve ser submetido à atividade física. Tudo isso pode ser orientado sem dúvida alguma. De repente o cara acha que pode correr 10 mil, 5 mil e não pode, né? E vai depender da orientação do profissional. Perfeito, é exatamente isso a mensagem que eu gostaria de passar. No caso dessa senhora, 76 anos, talvez tivesse com algum problema, enfrentou uma maratona de 5 mil quilômetros. Talvez para ela foi muito, né, doutor? É verdade, e às vezes o indivíduo, ele às vezes não tem nenhum problema assim orgânico, mas, por exemplo, veja só, ele está usando uma série de remédios, tipo, não conheço o caso desse paciente específico, mas eu estou falando num contexto que a gente vê na prática do consultório. Usa antidepressivo, associa isso a, por exemplo, um antialérgico e outros medicamentos que predispõem a uma situação de chamada QT longo no eletrocardiograma, e isso pode predispor a morte súbita até o indivíduo em repouso. Imagine ele sendo submetido a um exercício de alta intensidade, como por exemplo uma corrida. Então tudo isso faz parte da avaliação médica pré-atividade física. Ok, doutor Petrucci, muito obrigado pela sua participação. Então é aquela história, meu amigo, prevenção. Vamos nos prevenir antes de qualquer coisa. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Fazer uma avaliação médica antes, né? Antes de se submeter a esse tipo de prova, né? Ela estava inscrita, uma senhora de 76 anos, ela estava inscrita na prova dos 5 quilômetros, que era a menor distância
Foi ontem a maratona de João Pessoa, né? 5, 10, 21 e 42 quilômetros, que é a maratona completa. E ela estava inscrita na prova de 5 quilômetros, ela teve um mal súbito ali na altura do quilômetro 2, ali já em Manaíra ainda, né? 5 quilômetros, são 2,5 km indo, 2,5 voltando, ali do Busto Tamandaré, então é ali perto ali de Manaíra, ali quase um pouquinho antes do Mac Shopping, creio eu. Mas, embora toda a estrutura que um evento dessa categoria oferece, naturalmente não deu, né? Foi um mal súbito, né? Tinha a equipe médica do evento, tinha a equipe médica do SAMU também prestando assistência, mas lamentavelmente foi um mal súbito e essa idosa acabou morrendo durante a prova. A gente deseja aí muita solidariedade, né? A gente manifesta nossa solidariedade, nosso carinho, nosso apoio à família dessa senhora de 76 anos que morreu ontem durante a prova de rua. Deixa eu abraçar aqui a Ana Lúcia, está aqui no meu Instagram. Obrigado.